Tá me dando desespero o tanto que a gente tá ficando burro e ninguém tá falando sobre isso. Eu estava lendo um livro, deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. É um livro O Manual do Copywriter. É um livro muito bom pra minha profissão. Quem não sabe, eu sou designer, marqueteira, dona desse estúdio criativo que vos fala. Então, é um livro muito bom. Só que eu cheguei numa parte desse livro que me deixou um pouco reflexiva. É o seguinte: existem 4 formas para se aprender alguma coisa, para se fixar um conhecimento. Elas são assistindo, ouvindo, lendo ou fazendo. E aí eu percebi que antigamente a minha mãe ela tinha uma mania, eu ficava com raiva, mas hoje eu entendo. Se eu tinha qualquer dúvida sobre alguma palavra, ao invés de me responder, ela me mandava procurar o significado no dicionário. Se eu tivesse que ler alguma história, algum livro, ela me obrigava a fazer um resumo escrito e depois contar para ela. E aí eu não sei se a minha mãe tinha o conhecimento, né, sobre essa teoria das formas de aprendizado, mas de uma forma ou de outra, ela fazia com que eu passasse por mais de um desses estímulos para eu fixar aquele conhecimento. Por isso que eu lembro dessa situação até hoje, né? Já se passou aí mais de 10 anos e eu ainda lembro das histórias que eu contava para minha mãe, porque eu passava por esses processos. Eu precisava ler para poder entender a história, eu precisava escrever, eu precisava, né, então fazer o resumo, eu me ouvia enquanto eu contava a história para minha mãe. Então essa soma de estímulos, acompanhado do conhecimento que eu estava tendo acesso, fazia ele se fixar na minha memória, enfim. E aí eu fiz um paralelo de como que hoje eu sinto que a minha memória tá terrível. E eu percebi que o excesso de uso da inteligência artificial está emborrecendo a gente. Porque se para a gente ter conhecimento, a gente precisa passar por um desses 4 estímulos, se a gente usa IA, praticamente nenhum desses estímulos é ativado. Por exemplo, eu sei que hoje em dia a rotina é corrida para todo mundo, tá todo mundo na correria, é faculdade, é trabalho, enfim. E aí é normal que se tem uma ferramenta que vai poupar o nosso tempo, a gente queira usar. Então eu vejo que não foi na minha época de escola, mas, por exemplo, na geração da minha irmã, eu vejo que muitos jovens eles estão utilizando o IA para fazer resumo. E assim, apesar de dar a sensação de ganho a curto prazo, você pensa, não, fui esperto, né? A IA fez o resumo para mim, ganhei um tempo livre. A longo prazo, aliás, nem a longo prazo, a médio prazo mesmo, você percebe que foi uma burrada fazer isso, porque você uma hora ou outra vai precisar daquele conhecimento e quando você for consultá-lo, vai ter um grande nada na sua cabeça. Porque você não fixou o conhecimento, você acessou o conhecimento. E é esse que é o problema. Da forma que a gente está encaminhando, a gente está terceirizando o nosso poder de tomar decisões, a nossa capacidade de interpretar coisas. A gente está terceirizando tudo isso para uma inteligência artificial. Só que no momento que a gente não tiver internet disponível, no momento que a gente tiver uma queda de energia elétrica, o nosso QI vai cair pela metade. Nós estamos vivendo uma mentira coletiva, tá todo mundo super ok com isso e não tem ninguém desesperado aparentemente, além de mim. Por isso que eu vim aqui pro YouTube, para ver se tem pessoas que compartilham da mesma opinião. E não é papo de ser conspiracionista, porque eu já falei isso outras vezes, né? Tipo, gente, é perigoso ficar usando IA demais, porque a gente está perdendo a capacidade de resolver os problemas sozinhos. Nós estamos nos tornando adultos, pessoas disfuncionais, e a conta vai chegar. E tem uma galera que diz: ah, mas é ser muito conspiracionista achar que nós vamos ficar sem internet, que a luz vai acabar. Só que esse é um pensamento tão medíocre porque a nossa vida, gente, ela é offline. Quando você vai se reunir com os amigos, quando você vai para algum evento social, quando você vai para um encontro para conhecer uma pessoa para se relacionar, você não vai ficar com o celular na mão pesquisando tudo, terceirizando tudo para IA, né? E é tão bizarro que eu sei que tem pessoas que têm tanto problema de autoconfiança que em uma conversa de WhatsApp elas ficam mandando prints para IA para que a IA decida por elas o que elas têm que responder. Então a gente está perdendo a autonomia de simplesmente viver a nossa vida.
Então não é questão de, ah, não, se cair a internet é só esperar voltar. É questão de vida mesmo. Se você tá num rolê com seus amigos, você só vai ser uma pessoa interessante se você conseguir pegar o celular e pedir pra IA fazer alguma piada legal ou relacionar os assuntos para você fazer uma observação inteligente. Gente, isso não é normal. Não é normal. A gente está basicamente criando uma personalidade que está hospedada na nuvem. No momento que a nuvem sair do ar, nós somos uma grande interrogação. E como resultado disso, a gente vê o tanto que as pessoas estão sem personalidade. Eu sinto que cada vez mais as pessoas estão cada vez mais iguais, com skins diferentes, mas o repertório pessoal das pessoas parece que vem da mesma fonte. Parece que todo mundo bebe da mesma fonte. E de fato é isso que está acontecendo. Quando a gente usa as IAs para coisas corriqueiras, coisas que a gente conseguiria fazer, achando que é por inteligência a gente está economizando às vezes 5, 10 minutos da nossa vida, isso significa que desde decisões pequenas até grandes tomadas de decisão, até a forma que a gente enxerga a vida, tudo isso está sendo controlado por uma IA. Aliás, a culpa não é da IA, a culpa é nossa. Porque eu acho que nenhum avanço tecnológico é 100% ruim. Nós tivemos aí a Revolução Industrial, várias revoluções, e como qualquer revolução, tem seus pontos positivos, tem seus pontos negativos, e esses pontos negativos precisam ser minimizados com o tempo. Mas, via de regra, avanço tecnológico vem para nos beneficiar. Não preciso nem enumerar aqui quantas vantagens a gente tem hoje em relação às pessoas que viviam antigamente. A gente tem acesso à informação, a gente consegue se comunicar em tempo real, a gente tem sistemas de logística super inteligentes a ponto da gente poder pedir uma comida e ela chegar na nossa porta, a gente fazer um pedido na internet em 2 dias, um dia ele já está aqui também. Então a tecnologia por si só não é ruim, mas eu sinto que ela amplifica, potencializa a mediocridade que a gente guarda dentro da gente. Qualquer pessoa que tem o traço da personalidade dela, essa coisa de querer buscar atalho a todo custo, ela vai ser a mais prejudicada pelo uso da IA. Eu penso que um ser humano adulto, funcional, ele tem que ser capaz de se autorregular. Ele tem que ser capaz de entender quando ele está exagerando com alguma coisa, quando aquilo está desequilibrando a vida dele e ele mesmo dar um passo para trás e procurar corrigir. As pessoas que, mesmo crescidas, precisam de um terceiro para dizer para elas o que elas têm que fazer com a própria vida, são e vão continuar sendo cada vez mais massa de manobra. Então, qual que é a regra que eu estou tentando seguir para minha vida? Eu uso IA para ganhar tempo e uso o tempo para tentar não ficar burra. Tentar, porque é uma batalha. Por exemplo, eu trabalho com marketing, eu tenho aqui o meu estúdio criativo. É muita coisa centralizada em mim ainda, porque eu ainda não consegui delegar algumas funções, não consegui escalar a ponto de eu poder focar em uma coisa só. Então eu sou o que as pessoas chamam de urgência, né? Então, o atendimento é comigo, a criação de conteúdo é comigo, a parte estratégica é comigo, o tráfego pago é comigo. E eu sei que é necessário por enquanto, mas que futuramente eu vou delegando isso. Mas no momento atual, é muito difícil eu encontrar tempo para exercitar essa coisa de alimentar meu repertório, enriquecer meu repertório pessoal, com cultura, com informação, com experiências, né? E o que eu tô tentando fazer é usar a IA para delegar coisas que eu já sei fazer, de modo que eu não dependo dela, mas a ajuda dela é muito bem-vinda. Então eu fico um pouco mais tranquila porque eu penso, olha, eu estou delegando isso, mas se por algum motivo isso daqui deixar de existir ou eu perder o acesso temporariamente, eu posso me virar. Então já começa por aí. Eu tento delegar essas coisas. Em relação à parte criativa, eu uso a IA não para ter a ideia, eu uso a IA para me ajudar a estruturar as minhas ideias. Então, ela otimiza muito coleta de referências, pesquisas, mas é como se eu fosse um maestro que estou coordenando ali, orquestrando todos aqueles instrumentos. Só que a parte mais operacional, mais braçal, eu delego. E aí, o que eu estou tentando fazer? Com esse tempo extra que eu ganho, eu tento resistir ao impulso de consumir mais
e tento produzir mais. Porque se você parar para pensar, se o excesso de uso da inteligência artificial está nos tornando burros, o que que uma pessoa burra com muito tempo disponível vai fazer? Se emburrecer mais. Porque é preciso uma força interior muito grande para você sair desse ciclo. Então, olha o ciclo que a gente vive. Nós não somos mais capazes de ouvir uma informação, passar essa informação por dentro do nosso filtro pessoal, que é composto por nossas experiências, por nossas visões de mundo, por situações que a gente vivenciou, ouviu, presenciou, não passa por esse filtro. O que a gente faz é ouvir uma informação e replicar essa informação. Isso já é extremamente perigoso. Calma, gente, eu tenho rinite. Então, são várias pessoas que não conseguem mais interpretar, não conseguem mais contextualizar e simplesmente replicam informações sem o menor pingo de responsabilidade. Ao mesmo tempo que a gente propaga informações, a gente também absorve informações sem passar por nenhum filtro crítico. Então, o excesso de uso da IA faz a gente perder essa autonomia de raciocínio, e sem essa autonomia de raciocínio, qualquer informação que chega pra gente, a gente se apropria dela como se fosse verdade. E o que que a gente faz quando tem tempo livre? A gente fica com vício em dopamina barata, a gente fica scrollando o celular, scrollando Reels, 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 e quando vai ver, é isso que a gente se tornou. Seres não pensantes que se alimentam cada vez mais de conteúdos superficiais propagados por outros seres não pensantes. Isso é tão grave, isso reverbera em tantas áreas da nossa vida, que tentar driblar isso é uma questão de urgência e saúde a nível mundial. Por isso que sempre que eu consigo, como hoje, por exemplo, hoje é um sábado de manhã e eu tô lendo esse livro, o Manual do Copywriter. E eu decidi criar alguns conteúdos sobre esse livro. Eu poderia simplesmente tirar uma foto da página do livro, mandar no chat GPT e falar para ele criar 10 roteiros de carrosséis sobre aquilo. Eu poderia, e não é que eu já não tenha feito isso. Na verdade, hoje em dia, a maioria das pessoas fazem isso, né? A gente quer fugir do desprazer de ter que... Desprazer, assim, hoje em dia, né? Porque antigamente a gente curtia ler. Por algum motivo, agora a gente tem repulsa a textos longos, áudios longos. Tudo a gente tenta acelerar, colocar no 2x, pedir um resumo, né? Mas enfim. A gente quer evitar esse desprazer de ter que ler, interpretar, escrever e transformar no conteúdo, e a gente terceiriza isso para uma IA. Só que eu pensei, cara, eu não vou fazer isso. Se a IA tá me dando tempo livre, se eu tô tendo tempo para ficar aqui, às vezes, 2 horas scrollando o feed sem perceber, eu posso ler um livro e eu mesma resumir o que eu entendi e eu mesma adaptar isso para a linguagem do meu público e escrever isso à mão. É basicamente o que eu tô fazendo, ó. Parece bobeira, tipo, ah, nossa, com tecnologia você vai ficar escrevendo. Mas é importante. Vou falar com vocês uma coisa. Nessas 1 horinha que eu fiquei lendo esse livro e escrevendo no papel, eu percebi que eu sou muito mais criativa do que eu pensava. Uma coisa que eu escrevi foi me lembrando outra, e aí eu fui sendo bombardeada por estímulos, por ideias, não sei, parece que eu tive uma sinapse, tudo se conectou ao mesmo tempo e eu fiquei assim, meu Deus, isso tem relação com aquilo, eu posso falar disso, posso falar daquilo. E a gente esquece que a gente tem essa capacidade porque a gente se acostumou pela conveniência a terceirizar tudo. Então, eu quis fazer esse vídeo, eu sei que ele ficou extremamente bagunçado, extremamente confuso, porque eu não fiz roteiro, eu não me preparei, eu nem sei se o YouTube vai entregar esse vídeo para outras pessoas, para outros criadores, enfim. Isso aqui foi tipo um bate-papo mesmo, imagina que a gente tá num rolê e a gente tá sentado conversando, esse vídeo é isso, tá? Pode ser que nem chegue para ninguém, mas se alguém ver, você já entendeu a minha intenção, não era para ser um vídeo super bem estruturado, por isso que eu fiquei dando voltas. Mas esse vídeo é mais um desabafo e um convite a você, que assim como eu, gosta das facilidades tecnológicas, para que você cuide de forma que a sua personalidade ainda seja sua.
tenta, na medida do possível, não terceirizar tanto coisas que você pode fazer, sabe? Porque tem coisas que, no fundo, não vão tomar tanto tempo assim. Porque de pouquinho em pouquinho, a gente tá deixando de pensar com as nossas próprias convicções, a gente tá deixando de interpretar, e isso é realmente sério. Eu vou citar aqui alguns exemplos para vocês. Ó, atendimento, né? Questão a nível profissional. Não tem hoje um serviço, uma prestação de serviço que eu tenha que entrar em contato que eu converse com uma pessoa normal. O que é uma pessoa normal? Uma pessoa que lê a minha mensagem, ela entenda o que eu preciso e me responda aquilo que eu perguntei. Uma coisa básica. Não existe isso mais. É uma dificuldade extrema de interpretar um pedido simples, é uma falta de educação, é uma impaciência, pessoas que não sabem nem escrever, e eu não tô falando aqui de poder aquisitivo, porque sempre vai ter alguém que vai pegar isso e vai tentar se apropriar para se vitimizar, ai, porque nem todo mundo tem acesso à educação. Gente, me desculpa. Se uma pessoa tem um celular com internet para assistir influenciador na internet, para assistir influenciador no Instagram, para ficar fofocando da vida dos outros, ela tem o mesmo tempo, o mesmo acesso e a mesma disponibilidade, né, para poder se desenvolver. Tô falando de nós aqui, ó, eu e você. Quantas vezes a gente fica falando assim, ah, porque não dá, não tenho tempo. Cara, a gente tem tempo sim. Só que a gente simplesmente não quer usar esse tempo para se desenvolver, porque se desenvolver é desconfortável. Nós estamos vivendo um excesso de informação, é um excesso de informação bizarro, mas uma carência de conhecimento. E isso pode parecer até paradoxal, porque se tem tanta informação disponível, era de se esperar que a gente ficasse mais inteligente. Mas não, quanto mais informação a gente tem, menos conhecimento a gente adquire, justamente porque a gente está inclinado o tempo inteiro a buscar recompensa imediata. A gente não consegue ler um texto, a gente não consegue ouvir um áudio, a gente não consegue atender um cliente de um jeito normal. Eu percebo que hoje, seja no atendimento físico ou no atendimento online, parece que a gente está incomodando por entrar em contato com a pessoa, parece que a gente está sendo inconveniente. E eu lembro que não muito tempo atrás, fazia parte do treinamento de vendas, um treinamento de equipe, você tratar o cliente com encantamento. E hoje não é assim. Hoje você precisa fazer uma pergunta simples, a pessoa não entende, te responde outra coisa, você fica impaciente. Às vezes ela bota um bot extremamente disfuncional. Olha, as pessoas estão sendo afetadas aqui, ó, em relacionamento também. Tenta conhecer uma pessoa interessante, tenta conhecer uma pessoa que não replica o que todo mundo já está falando. Tenta conhecer uma pessoa que tem um repertório cultural, que tem histórias legais para contar sobre a vida dela, que tem uma rotina interessante. É todo mundo igual, com as mesmas opiniões, fazendo as mesmas coisas, replicando as mesmas falas, porque tá todo mundo bebendo da mesma fonte. A nível de amizade também. De você ir para um encontro que tem uma galera e ser gostoso de você conversar com todo mundo. Sabe como era antigamente, assim, quando os jovens se reuniam, assim, sempre tinha alguém que tinha um violão, aí a galera se reunia, fazia aquele círculo, o pessoal cantava, o pessoal vivia aquele momento, o pessoal tinha assunto. Hoje a gente não tem, né? As pessoas até desaprenderam a conviver socialmente, tá todo mundo tão imerso no online que a gente está tendo aí fobias sociais, pessoas com extrema ansiedade, pessoas que estão tão inseguras de si a ponto de terceirizar para o IA o que elas têm que responder para o outro para serem consideradas interessantes. Então, assim, gente, tá ferrando todo mundo. E mais uma vez, o problema não é IA, o problema é a gente. Enquanto a gente não for capaz de se autorregular, porque é que nem doce. Doce é gostoso. Todo mundo, via de regra, gosta de doce. Mas, como adultos funcionais, a gente sabe que se a gente enfiar a cara no doce, a gente vai desenvolver uma diabetes. A longo prazo, isso vai ferrar com a nossa saúde. E a gente vai correr risco de vida. Então, o que a gente tem que fazer? Se autorregular. Olha, doce é bom, mas em excesso faz mal. Eu não preciso ficar sem comer doce, mas eu preciso comer doce na medida certa, equilibrando. A IA, as facilidades, os prazeres da vida, tudo vem desse mesmo princípio. Não é porque é bom que eu preciso exagerar. E a maioria das coisas que são boas trazem alguns malefícios.
A maioria das coisas que fazem a gente crescer são as desconfortáveis. Então a gente precisa amadurecer. Amadurecer é uma questão urgente. E eu falo isso porque, por exemplo, eu tenho 25 anos, né? Mas eu tenho esse mesmo pensamento de amadurecimento desde os meus 20 e sempre foi muito solitário porque as pessoas não se preocupam muito com isso, em sua maioria, né? Falar de amadurecimento faz a gente parecer chato, conservador, ultrapassado. Mas olha aí o reflexo. Olha aí como a sociedade tá. Tá todo mundo no piloto automático, sem paixão pela própria rotina, sem interesse pela própria vida, quem dirá na dos outros, o interesse genuíno e bom, tá? Tô falando assim, de você conhecer uma pessoa e você querer saber mais sobre ela, ao invés de falar só sobre você. Não tô falando interesse em ficar acompanhando fofoca de famoso, porque se tem uma coisa que nunca sai de moda é fofoca, né? Isso daí, a disposição surge de uma forma surreal. Mas eu falo assim, presença, sabe? A gente não tá mais presente, eu sinto que a gente tá só vagando. A gente não tá criando raízes, a gente não senta pra conversar e realmente ouve o que a pessoa tá falando, sempre tem alguma interferência, ou a gente para pra mexer no celular, ou é uma notificação que sobe, ou é excesso de pensamentos que estão ali na sua cabeça porque você tá tão bombardeado de informação que você não consegue usufruir de um momento de lazer com a pessoa que tá do seu lado. Então, gente, por mais que possa parecer um vídeo meio exagerado, conspiracionista, né? A gente tem que lembrar que a nossa vida é offline. E a gente está se tornando cada vez mais personalidades superficiais hospedadas em uma nuvem, em algum lugar, em algum provedor da internet. De modo que, desligando a internet, a gente não sabe nem quem a gente é mais. Então, falei pra caramba, né? 25 minutos. Vou ver se eu corto algumas coisas para facilitar. Mas é isso. Isso que eu aprendi na minha leitura de hoje. A gente aprende as coisas, a gente fixa as coisas em 4 passos: assistindo, ouvindo, lendo ou fazendo. E sempre que a gente tiver um tempo livre, seria legal que a gente fizesse mais coisas, ouvisse mais coisas, lesse mais coisas, assistisse mais coisas. E, enfim, chamasse as pessoas para fazer isso com a gente, talvez. Não sei como terminar esse vídeo, gente. Não sei nem como eu comecei, não sei nem o que eu falei no meio. Mas é isso. O que você acha disso tudo? Tem alguma coisa para complementar? Discorda de mim em algum aspecto? Pode colocar aqui nos comentários. Vamos fazer dos comentários, se tiver alguém assistindo esse vídeo, um espaço para a gente conversar sobre esses assuntos, né? Eu acho muito legal. Um beijo.